Para você que está chegando, seja bem-vindo aqui à Guardiã da Notícia. E começando nessa terça-feira, como de costume, de terça e quinta-feira, exatamente com o quadro Moeda e Mercado. O Fábio Denardi está aqui com a gente para a gente poder falar dessa expectativa. Em relação ao Trump, toda hora ele fala uma coisa, né? Ele vai falando, e aí o petróleo sobe, desce, né? Mexe a bolsa na Ásia, mexe a bolsa na Europa, mexe a bolsa nos Estados Unidos, mexe aqui no Brasil, mexe em São Paulo, principalmente, e realmente a economia fica sem saber para onde vai. Fábio Denardi, bom dia para você. Nessa terça-feira, quais são os principais destaques em relação à economia? Seja bem-vindo ao Download da Notícia. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Começamos a semana positivamente, né, Fred? A Bolsa subiu ontem 0,91, com as notícias que realmente poderia ter um cessar-fogo o quanto antes, né? As notícias continuam sempre contraditórias, né? A gente vai estar falando um pouco, mas ontem o barril do petróleo caiu 7%, para ser mais preciso, 6,99, ficou abaixo, né, dos 96 dólares o barril, e isso deu um otimismo muito grande. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, foi feriado também no Reino Unido, na Alemanha e em metade da Ásia, mas a bolsa com um pouco de volume acabou puxando e subiu aí 0,91, impulsionada principalmente pelos bancos. O dólar ficou naquela faixa de 5, né? Está trabalhando nessa faixa de R$5, mas agora pela manhã parece que teve uns ataques aí sobre o Irã na madrugada, e agora voltando um pouquinho, o petróleo subindo 3%, Fred Júnior, o dólar também subindo aí um pouco, na faixa de 0,501, 502, e fica a preocupação. O lado negativo é que ontem saiu, mais uma vez o Boletim Focus acabou divulgando o IPCA, e o IPCA para 2026 ficou acima dos 5%, né, a inflação. E isso é preocupante, uma vez que a gente sabe que a meta do Banco Central é de 3,5%, com uma margem de até 5%, ficando acima. Ontem saiu o mercado num consenso de 5,04%. Isso é muito preocupante, Fred. E até sobre isso, né, Fábio? Como que os investidores estão lidando com isso, com essa mudança brusca, a cada movimento, a cada afirmação, vai parar, vai ter trégua, vão assinar um acordo de paz, e aí volta um ataque. Como que está funcionando? Como que está o mercado nesse momento? Muito reativo? Está preocupado? Como que está para vocês? Até como dica, você indica investimento das pessoas para fazer um melhor rendimento do seu dinheiro? Como que você vê tudo isso? Porque deve ser difícil, né, Fábio? Porque a cada momento, porque não é, falou hoje, mudou daqui a um mês. Não, a cada dia é uma frase diferente, é um movimento diferente que mexe com o mundo inteiro. Exatamente, Fred. A gente sabia que 2026 ia ser um ano de muita volatilidade por alguns fatos, né, principalmente sobre eleições, mas realmente esse conflito no Oriente tem mexido bastante. Nós já temos os resultados, infelizmente nós já temos a inflação, os bancos centrais pelo mundo sabem que vão ter que segurar os juros, já estão falando até num corte, num aumento nos Estados Unidos, e isso vem dando uma preocupação muito grande para o mercado financeiro. Então, a calibragem, né, das instituições já estão falando, né, o consenso do mercado já está em 13,25, e tem gente, algumas instituições aí, falando até em 14%, o que seria muito ruim. A gente sabe que a nossa taxa de juros real é muito grande, e isso preocupa bastante. Então, essas notícias do Trump, aí depois o Irã acaba dizendo que não, e esse prolongamento do conflito está muito prejudicial, e os bancos centrais estão muito reativos a isso, o que preocupa a gente, porque a gente vinha trabalhando aí em pelo menos uma Selic abaixo dos 13, a gente já está falando entre 13 e 14. E aí, quem sofre é lá na ponta final, né? O consumidor com os preços mais caros, né, Fábio? Exatamente. Como a gente sabe aí, com esse aumento de inflação, os preços aumentam. A gente também teve o dólar, né, alto. A gente está trabalhando na faixa dos 5, mas a gente sabe que o dólar alto prejudica bastante, principalmente alguns produtos, né? Porque a gente importa, né, muitos produtos, principalmente farinha, do pãozinho do trabalhador. Então isso é que vem preocupando, e essa inflação aí está muito alta, e o Banco Central está com medo. E sobre os estímulos do governo federal aqui, como tem mexido aí em relação... Tem uma expectativa do Banco Central cortar juros? Você acredita que isso possa acontecer? Esses estímulos, como estão impactando a economia nesse momento, a curto prazo nesse momento, Fábio? A preocupação tá grande por conta aí, né, das eleições. O governo vem falando aí, como o instituído pelo mercado,
pacote de bondades e a gente sabe que essa conta vai chegar. Então a preocupação é muito grande para 2027, nós estamos trabalhando aí novamente num PIB, né, uma dívida de 100% comprometida do PIB, e isso é muito preocupante. Então, assim, como é que o Banco Central vai conseguir cortar juros com uma inflação alta dessa e com os gastos muito grandes do governo? Então, essa é a preocupação. Se realmente o governo continuar gastando, vai ser difícil a gente conseguir um corte de juros, ainda mais com a inflação. Tanto que agora o governo acabou aí tendo a gente sempre fala aqui dando algumas opiniões sobre aplicações. Tem o Tesouro Reserva, né, que é uma aplicação aí que veio para dar bastante liquidez para o mercado, principalmente para trazer o investidor para perto, aquele que não tem conhecimento. Então eu acho que de repente o Tesouro Direto é uma boa opção nesse momento, uma vez que ele é atrelado à Selic e é muito melhor do que a poupança. Que a gente brinca sempre aqui que poupança nunca, Fred. A poupança ela paga 0,5 mais TR, que dá em média aí 0,67 ao mês. E nós estamos falando que como nós temos uma Selic de 14,5, provavelmente você fica com uma taxa de 1%. Então, eu acredito que o Tesouro Reserva é uma boa opção, principalmente nesses momentos de volatilidade, e o que a gente está sentindo é que o Banco Central não vai conseguir aquele corte. Eu acho que agora, num primeiro momento, vai ainda ter um corte de 0,25, mas o Banco Central, já mostrou que provavelmente os cortes não vão ser tão agressivos daqui para frente. Você falou agora, né, do Tesouro como opção aí de investimento, Fábio, até para quem está nos ouvindo e não tem essa familiaridade de investimento. Ele pode aportar para de qual valor? O que seria ideal? É deixar quanto tempo? Quanto mais tempo deixar é melhor? Como que faz? Aí, às vezes o cara ele precisa de um curto prazo, ele precisa de um longo prazo, às vezes o investimento não permite uma mexida a curto prazo. Como que funciona nesse caso para quem está nos ouvindo? Esse Tesouro Reserva é uma grande opção, principalmente para quem não tem conhecimento. Você pode, a partir de R$1, fazer uma aplicação e você tem liquidez diária. Então você pode tirar a qualquer momento até 24 horas. Então é uma opção muito boa. Você, a partir de R$1, você já pode aplicar. E como eu disse, você tem a liquidez diária. E o mais importante é o Tesouro Direto, né, como a gente chamava, agora esse nome tem o Tesouro Reserva. A garantia é o governo. Então a gente sabe que o governo, né, na teoria ou na prática, é melhor do que algumas instituições. Então você acaba emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te pagar uns juros. A única coisa que nesse momento ainda tá difícil é que só o Banco do Brasil está comercializando o Tesouro Reserva. Provavelmente daqui para frente as outras instituições vão ter esse produto na carteira também para oferecer para o cliente. Então o cliente que ainda não tem muita familiaridade é uma boa opção. Tesouro Reserva, você acaba comprando, né, um título do governo, mas se você quiser sair, você sai no mesmo dia, a qualquer momento. E aí paga só a taxa de saída, é isso? Você paga o imposto de renda, na verdade, né? Aquela tabela regressiva do imposto de renda, quanto mais tempo você deixar o dinheiro, menos você paga de imposto. Se você tirar muito rápido, você acaba pagando uma alíquota maior. Mas ainda é um bom produto, principalmente para quem quer segurança e liquidez. E aproveitando, meu caro Fábio, em relação ao dólar, né? A gente está vendo agora a abertura, 5,081 o dólar nesse momento. Você acha que consegue baixar de 5? Difícil, é mais fácil aumentar do que baixar nesse momento? Fred, eu acredito que o dólar é mais fácil subir realmente. A gente tem trabalhado, a gente falou aqui na Guardia da Notícia, que a gente acha que para o final de 2026 é 5,20. O governo, né, o Banco Central, mostrou que ele vai fazer leilões se o dólar cair muito, porque acaba prejudicando outros setores, né, exportadores do Brasil, que a gente sabe. Então eu acho que o dólar vai ficar aí com muito otimismo a 4,90, mas provavelmente ele vai subir um pouco. O lado positivo é que ele está trabalhando muito em cima dos R$5. Então vamos ficar torcendo para que continue nos 5. Mas qualquer momento de estresse, o dólar pode subir. O que a gente quer é o fim desse conflito, que realmente todo dia o mercado ele está otimista, mas o conflito não termina, né, Fred? E vai postergando e vai só piorando a situação financeira de todo mundo, né? Exatamente. Principalmente das taxas de juros. Dicas aí, Fábio, eu sei que você tem a sua rede social, você vai falar já, mas quem está nos ouvindo aí e tem um pouquinho mais não conhece, já conhece um pouquinho mais que só o Tesouro. Reserva. O que você indica aí? Qual o papel que tá bacana aí nessa semana aí?
Puta, Fred, eu continuo dizendo que momentos de volatilidade com uma taxa de juros alta, né? Eu acho que tem que ter a renda fixa, mas como vocês sempre brincam e cutucam aqui, eu acho que ainda tem boas ações, eu acho que principalmente o setor bancário ainda é uma boa opção, uma vez que os gringos gostam muito do setor bancário brasileiro. Então eu acho que os bancos ainda é uma grande opção. Dos bancos privados, que são mais... Dos bancos privados. Eu particularmente gosto muito do BTG, do qual faço parte. O Banco Itaú é uma grande instituição e eu acho que vale a pena aí, pelo menos esses dois bancos ter na carteira. Tá vendo? A gente consegue, vai tirando do Fábio um pouquinho. Uma dica, que sempre é importante, uma dica. Mas quem quiser saber mais coisas, não só com essa dica, uma pequena dica, uma pequena amostra aqui do Acordeão, o que tem que fazer quem está nos ouvindo aí, Fábio? Todo dia no Instagram, o meu pessoal, o qual mais chique do Brasil, que é o meu brinco, né? Fábio Denardi Oficial. A gente acaba contando um pouco de mercado. Me chame que a gente faz mentoria e acaba montando uma carteira para o investidor. Bacana, Fábio. Ó, última terça-feira, bom dia. E quinta-feira, compromisso marcado, a sua presença aí do quadro Moeda e Mercado. Eu que agradeço, Fred Júnior. Um grande abraço. Valeu, muito obrigado ao Fábio Denardi, participando aqui ao vivo no estúdio, aqui na Guardiã da Notícia, trazendo informações do quadro Moeda e Mercado para você, de terça e quinta-feira aqui no Download da Notícia. Primeira edição, logo na abertura, sempre o Fábio Denardi aqui com a gente, trazendo dicas e falando do momento econômico do Brasil e também do exterior. Valeu, Fábio, um grande abraço, bom dia para você, bom trabalho. Vamos seguir aqui com o Download da Notícia, trazendo informações importantes.